A gente vai falar sobre a PEC da transição, que é o grande destaque no noticiário econômico. Depois de cerca de 2 semanas depois da apresentação da minuta, aquele texto inicial, a PEC da transição foi protocolada nesta segunda-feira no Senado. A gente vai ver aqui no telão os principais destaques do texto. Então, o valor final ficou parecido, ficou igual praticamente a PEC, àquela proposta que foi feita inicialmente na minuta. Então, são 175 bilhões de reais que correspondem à retirada do Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos. Antes, tinha a expectativa o governo tinha mandado na minuta a proposta de ficar permanentemente fora, agora seria pelos 4 anos do mandato de Lula. São 23 bilhões a mais, que é uma gordurinha para investimentos, que vem de receitas extraordinárias. Além disso, a PEC prevê a retirada do teto de doações ambientais, de fundos internacionais, por exemplo, que fazem doações ambientais, e despesas de universidades federais, que são pagas com receitas das próprias universidades. E aí o impacto total, então, ficou em 200 bilhões de reais. E a gente vai conversar sobre como ficou esse texto agora com o Geraldo Biasotto, que é professor de Economia da Unicamp e ex-coordenador de Política Fiscal do Ministério da Economia. Bom dia, Biasotto. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, tudo bem? Biasotto, sem novidades, né? O texto ficou em 200 bilhões, que nem tinha sido apresentado na minuta. A diferença, talvez, que antes era uma retirada permanente do Bolsa Família, agora por 4 anos. Seria uma estratégia do governo de jogar o valor lá em cima para tentar colher um valor intermediário? Logicamente é uma estratégia do governo, especialmente usando um Congresso em fim de mandato, para que ele consiga essa espécie de cheque em branco, né? Para que durante o seu mandato exista menos dificuldade para que se consiga fazer uma votação ano a ano para manter essas despesas. Certo. E qual que é o risco de uma PEC de 200 bilhões de reais? Porque vários economistas têm falado, o que seria urgente mesmo seria um valor ali de 100 bilhões, que comportaria tanto Bolsa Família, merenda escolar, reajuste do mínimo, farmácia popular, não precisaria de mais de 100 bilhões de reais. Você concorda com essa visão? Olha, Patrícia, eu acho que a nossa situação fiscal é tão desorganizada que nem é essa a questão. O nosso problema é que a gente viveu 5, 6 anos com um teto de gastos que é completamente distorcido, foi mal feito e leva o país, assim, uma espécie de chantagem do mercado financeiro de que se você retirar o teto, tudo vai se arruinar. Não é verdade. O que está arruinando o país é esse maldito teto e, infelizmente, a PEC da transição joga o jogo que está sendo jogado e não tenta trazer para o país uma nova forma de organizar as suas contas fiscais. Porque o mínimo, olha, eu te provo que o teto de gastos é uma excrescência do jeito que ele está montado, com essa coisa do dinheiro das universidades federais e das doações para o Fundo Amazônia. Como que isso pode estar dentro do teto de gastos? Não pode. Né? Por outro lado, o teto de gastos é uma trava no desenvolvimento da economia. É óbvio que se um país cresce um pouco, ele vai ter mais renda e mais transações, e por isso vai vir mais recurso tributário. Ora, esse recurso tributário com o teto de gastos, ele tem que ficar travado. Então, o crescimento... O crescimento que nós temos é travado por uma lei que nós mesmos fazemos. Então, a PEC da transição acomoda algumas situações, mas ela mantém o país nesse absurdo dessa estrutura fiscal que é totalmente distorcida, a máquina do Estado está escangalhada. Na verdade, o objetivo mesmo de incluir esse recurso na PEC é para dar algum dinheiro para fazer passaporte, para pagar limpeza de universidade, para coisas evidentes que têm que ser feitas dentro da administração, e que a PEC do teto, da maneira como ela foi montada, ela inviabilizou completamente.